Olha, tem uma lição que este governo precisa aprender urgentemente e é a seguinte: mexeu com a educação, mexeu com todos os brasileiros. Nesta quinta-feira, pela segunda vez em apenas um mês, milhares de pessoas saíram às ruas em todo o Brasil para protestar contra os cortes de verba na educação. Sim, o governo Bolsonaro insiste em chamar de contingenciamento, mas o fato é que os recursos públicos que deveriam ser alocados no ensino público, eles estão suspensos até que seja aprovada a reforma da Previdência. Mas a gente se pergunta, e se a reforma não for aprovada, como fica a educação? E por que a educação tem que ser punida, né? Por que a educação tem que ser o preço da reforma da Previdência? Por que a educação é a moeda de troca para a aprovação da reforma da Previdência? Por que sacrificar a educação para se aprovar a Previdência? É uma punição. É punição, sim. Porque quando anunciou o corte de verbas no dia 30 de abril, portanto, há um mês atrás, exatamente um mês atrás, o titular do MEC, o senhor Abraham Weintraub, ele falou exatamente assim, ele foi muito claro. Ele disse: as universidades que estiverem promovendo balbúrdia terão as verbas cortadas. Sim, os termos foram esses: balbúrdia, verbas cortadas. Não falou em contingenciamento. E, de fato, essa ameaça foi cumprida, porque as primeiras atingidas foram a UNB, que é a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e também a Universidade Federal da Bahia. Mas quando viu que o contingenciamento pegou mal, o ministro da Educação, ele resolveu estender esse corte para todas as universidades indistintamente, alegando então, a segunda alegação, uma segunda desculpa, alegando que esse dinheiro, esse recurso seria realocado, ou seja, seria redistribuído e iria parar, né? Iria ser investido na educação infantil, o que não aconteceu absolutamente. A emenda acabou saindo pior que o soneto. Aí o governo teve que mais uma vez vir a público e explicar e anunciar, né, que quase 6 bilhões de reais, olha o número, 6 bilhões de reais, quase 6 bilhões de reais da educação ficariam retidos, sim, retidos, até que fosse aprovada a reforma da Previdência. Ou seja, há aí uma condição clara que o governo impõe para liberar as verbas, verbas que são da educação, não são do governo. O corte, ou contingenciamento, como vocês prefiram, virou sim uma moeda de troca, uma forma de chantagear. Chantagear a população, chantagear o Congresso para que se aprove a reforma do ministro Guedes. Aliás, como tudo nesse governo, né? Economia, saúde, segurança pública, empregos. Segundo o governo, nada acontecerá no Brasil se não sair a reforma da Previdência. Como se essa reforma fosse uma espécie de remédio mágico que, assim, do dia para a noite, fosse curar todos os males de que padece o Brasil. E não é verdade. Voltando aos protestos pela educação, apesar de mais tímidas, e foram obviamente mais tímidas que as manifestações do dia 15, as do dia 30, as dessa quinta-feira, nos atos dessa quinta-feira, eles não foram menos expressivos, não. 92 cidades, em 21 estados, mais o Distrito Federal, né, tiveram atos pela educação e em algumas cidades, atos também contrários à reforma da Previdência. E vejam bem, atenção, este é o segundo protesto nacional contra o governo de Jair Bolsonaro, que só tem 5 meses de mandato. Para bom entendedor, basta, né? É mais um aviso a um presidente inepto, a uma equipe de governo incompetente que insistem
nos próprios erros, que não desistem dessa ideia fixa de vingança político-ideológica. Quando o governo pune indistintamente os estudantes de escolas públicas, os alunos das universidades públicas, com cortes na educação, com corte em bolsas de estudo, com cortes em pesquisa científica, o governo deixa claro que inclusão social não é um compromisso de Jair Bolsonaro. Quem entende um pouquinho só de educação sabe que o melhor projeto social, o mais eficiente dos projetos sociais, a melhor forma de distribuir renda e de gerar riquezas para um país é através da educação. Não tem outro caminho. Educação de qualidade, que prepara pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Educação de qualidade que forma cidadãos autônomos e cidadãos conscientes que não dependerão mais de esmolas sociais, de político nenhum, que não mais se deixarão levar pela conversa fiada de falsos messias, de encantadores de asnos. A única forma de fazer um país como o Brasil mudar de verdade e mudar para melhor é incentivando crianças e jovens a ler, a estudar, a pesquisar, a questionar, evoluir. Mas a gente pensa assim, o que esperar de um presidente que se orgulha da própria ignorância? O que esperar de um presidente que não se acanha em confessar que não entende nada de governar? De outro lado, o que esperar de um ministro da Educação com um currículo medíocre, diga-se de passagem, e que mal sabe usar a própria língua, a língua portuguesa? É o mínimo, ministro. É o mínimo. Em um vídeo patético divulgado nesta quinta-feira, o ministro Abraham Weintraub aparece com um guarda-chuva na mão, parodiando o Gene Kelly, aquele ator do clássico de Hollywood, Dançando na Chuva, Singing in the Rain, até com um fundo musical. Então, nesse vídeo Vergonha Alheia, é assim que eu chamei o vídeo Vergonha Alheia, o titular do MEC diz estar se protegendo de uma chuva de fake news e ele acusa a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de cortar verbas para a restauração do Museu Nacional do Rio, que foi incendiado. O ministro Weintraub bem que poderia ter se limitado àquela sofrível encenação do Gene Kelly, mas ele é ousado, ele foi além. Ele violentou o vernáculo, mandando haviam emendas parlamentares. Que mau exemplo de educação, ministro. E mal com U, viu? Que é o contrário de bom. Será que a essa altura da vida, a essa altura da sua trajetória profissional, chegando aí ao cargo de ministro da Educação, será que mesmo assim, mesmo chegando aonde chegou, o ministro Abraham Weintraub ainda não aprendeu a conjugar o verbo haver? Ele não aprendeu que o verbo haver, no sentido de existir, é inflexível. Não se flexiona. Havia emendas, no singular mesmo, senhor Weintraub. E já que nós entramos na conjugação do verbo haver, que tal? Há cortes na educação. Há milhões de estudantes prejudicados pelo MEC. É preciso haver investimentos na educação. Aprendeu a lição, ministro? E para quem acha caro o preço da educação, experimente então saber quanto custa a ignorância. Boa noite, Brasil.